Às vezes, a vida arranca de nós mais do que acreditávamos poder suportar. O que antes trazia alegria, agora parece vazio, como se tivesse sido roubado de forma injusta. É nessas horas que a alma pergunta em silêncio: será que algum dia vou conseguir me levantar de verdade? O coração fica pesado e até o futuro parece ter perdido o brilho. Quem já sentiu a dor de perder algo profundo sabe que não se trata apenas de ausência, mas de uma ferida que insiste em pulsar. Quando a gente olha ao redor e percebe que aquilo que sustentava nossa esperança se foi, a sensação é de estar exposto, sem proteção. Talvez você se reconheça nesse lugar de perdas acumuladas, onde até a fé balança e as forças parecem pequenas demais. O choro que escorre à noite não é visto por ninguém, mas continua ecoando dentro do peito. E ainda assim, mesmo nas lágrimas mais escondidas, Deus permanece atento. Ele se aproxima de quem está quebrado, ele não desvia os olhos do sofrimento humano. A palavra nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Salmos, capítulo 34, versículo 18. Essa não é uma frase bonita para enfeitar um texto, é uma verdade que sustenta quem sente o chão ceder. O próprio Deus escolhe estar perto de quem sente dor, não se afasta, não abandona, não ignora. Ainda que ninguém perceba o que você atravessa, o Senhor se aproxima em silêncio, cuidando das rachaduras da alma. Essa proximidade divina é o primeiro passo para que algo dentro de nós volte a respirar esperança. Quando ele se achega, não é para nos dar respostas rápidas, mas para segurar firme a nossa história até o momento certo de mostrar que nada foi em vão. O vazio que agora parece definitivo não é o fim do caminho. Cada perda, cada lágrima, cada noite de dúvida está sendo guardada por um Deus que promete não apenas consolar, mas restaurar. Você pode até não ver um caminho de saída agora, mas isso não significa que não exista. O Senhor continua trabalhando em silêncio, preparando algo maior do que aquilo que foi levado de você. E essa promessa de restituição não é distante, é algo que já está em movimento, mesmo que seus olhos ainda não percebam. Aproveito e peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Quando a perda chega, não leva apenas o que tínhamos, mas também abala a forma como enxergamos a vida. Há dias em que levantar da cama já parece um esforço desumano, porque tudo ao redor parece lembrar do que se foi. O coração se sente diminuído, quase sem fôlego, como se cada batida fosse marcada por ausência. Nessas horas, a sensação é de que ninguém ao redor consegue compreender a profundidade da dor que carregamos. O luto não está restrito a quem perde alguém querido. Ele também se manifesta quando sonhos se desfazem, quando oportunidades se fecham ou quando relacionamentos desmoronam sem aviso. A alma fica marcada, como se tivesse recebido um golpe que não sabe como suportar. E mesmo tentando seguir em frente, um peso invisível acompanha cada passo, tornando tudo mais lento, mais difícil, mais cansativo. É justamente nesses momentos que a promessa da palavra se torna como um sopro de esperança. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Salmos, capítulo 145, versículo 18. Essa não é uma promessa de respostas instantâneas, mas a garantia de que Deus não se distancia quando clamamos com sinceridade. Ele se aproxima, mesmo quando não sentimos, mesmo quando a dor parece maior que a fé. Esse versículo revela que o Senhor não mede a nossa dor pela intensidade da nossa força, mas pela verdade que carregamos no coração. Se há sinceridade no clamor, Ele está perto. O vazio que sentimos não é ignorado, é acolhido por aquele que conhece cada detalhe das nossas lágrimas.
Não há perda tão profunda que consiga afastar Deus, porque a proximidade dele não depende daquilo que temos, mas do quanto ele nos ama. Enquanto o mundo segue como se nada tivesse acontecido, Deus permanece presente no silêncio. Ele não acelera o processo, nem anula o sofrimento como se fosse algo pequeno, mas caminha junto, sustentando o coração até que a esperança volte a pulsar. É nesse encontro secreto entre a dor humana e o cuidado divino que começa o processo de restauração, mesmo antes de qualquer sinal visível. O silêncio de Deus, muitas vezes, é interpretado como abandono. Quando oramos e não recebemos resposta imediata, o coração tende a acreditar que fomos esquecidos. Essa sensação é dura, porque a mente insiste em cobrar sinais e o peito fica pesado com a ausência de respostas. É nesse espaço silencioso que muitas dúvidas aparecem, como se a falta de palavras de Deus fosse a prova de que nada mais vai acontecer. O silêncio, no entanto, não é o mesmo que a ausência. Ele é um terreno onde a fé é testada e onde o caráter é moldado. É nesse tempo que aprendemos a confiar não nos sinais visíveis, mas na certeza de que Deus continua olhando para cada detalhe da nossa vida. Mesmo sem palavras, Ele se mantém presente, sustentando o que não conseguimos sustentar sozinhos. A Escritura confirma essa verdade com força. Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Esse versículo nos lembra que o silêncio de agora não significa falta de direção. Deus já conhece o resultado antes mesmo de darmos o primeiro passo. Ele enxerga o que ainda não vemos e conduz com mãos firmes aquilo que parece incerto. Esse olhar silencioso de Deus é como um cuidado invisível. Não se trata de uma ausência fria, mas de uma presença que não precisa ser anunciada a cada segundo. É como quando alguém cuida de uma ferida profunda sem precisar falar muito, apenas permanece ali até que a dor diminua. O silêncio divino também é essa forma de permanecer, guardando cada detalhe da nossa caminhada. Quando o coração começa a se sentir esquecido, é importante lembrar que o céu não está inativo. O que parece ser demora pode, na verdade, ser preparação. O que se mostra vazio pode estar sendo reorganizado de um jeito que só vamos compreender depois. Enquanto a resposta não chega, Deus continua observando, atento, pronto para agir no tempo exato. A perda nunca será a última palavra quando Deus decide intervir. O que hoje parece um vazio irreparável pode se transformar em testemunho de restituição. O Senhor não devolve apenas o que foi levado, Ele surpreende multiplicando. Seu modo de agir sempre ultrapassa a lógica humana, porque Ele não trabalha para devolver de forma limitada, mas para mostrar que a sua fidelidade é maior que qualquer dor. É nesse ponto que o coração precisa aprender a enxergar além da ferida. O que o inimigo tentou arrancar não se tornará memória amarga para sempre. Deus é justo e a justiça do céu não permite que o ladrão da esperança saia ileso. O que foi tirado será devolvido em proporções que nenhum cálculo humano pode explicar. É promessa que não depende de circunstâncias favoráveis, mas da soberania de um Deus que governa sobre todas as coisas. A palavra confirma essa verdade. Assim, se for surpreendido, o ladrão pagará 7 vezes. Terá de dar todos os bens de sua casa. Provérbios, capítulo 6, versículo 31. Esse versículo traz mais que um princípio terreno. Ele revela um fundamento espiritual. Aquilo que foi injustamente levado terá de retornar de forma multiplicada. É uma lei que nasce no coração de Deus e que ninguém pode anular. Essa promessa não é um conto distante. É a realidade que o Senhor já estabeleceu para aqueles que permanecem nele. Se houve perda, há também a preparação para a restituição.
Se algo foi arrancado, há um plano sendo costurado em silêncio para devolver em abundância. Esse é o estilo de Deus: transformar cinzas em novas histórias, lágrimas em novos sorrisos, deserto em fonte de vida. Enquanto a mente tenta entender como isso será possível, a fé convida a descansar. A multiplicação não depende da nossa força, mas da palavra liberada por um Deus que não mente. O coração pode até vacilar diante da demora, mas a promessa permanece intacta, aguardando o tempo perfeito para se cumprir. O mesmo que permitiu a perda é quem garante a volta gloriosa, carregada de algo que não se explica, apenas se vive. A espera nunca é fácil. O coração pede pressa, mas Deus trabalha em ritmos que muitas vezes não entendemos. Entre a perda e a promessa, há um espaço que nos força a confiar sem garantias visíveis. Esse espaço é desconfortável porque não traz provas palpáveis. Apenas a necessidade de segurar firme naquilo que foi prometido. É nesse intervalo que a fé deixa de ser teoria e se torna prática real, vivida dia após dia. Enquanto o tempo passa, a mente questiona e a alma se cansa. O silêncio parece aumentar e as circunstâncias tentam convencer de que nada vai mudar. A fé, porém, não se apoia naquilo que os olhos conseguem ver. Ela se ergue justamente quando tudo parece contrário, quando as evidências não colaboram, quando a esperança precisa ser sustentada apenas pela confiança no caráter de Deus. A palavra nos guia nesse lugar de tensão. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto nas videiras, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Abacuque, capítulo 3, versículos 17 e 18. Esse texto é um retrato da fé em sua forma mais pura. Acreditar no cuidado divino, mesmo quando tudo ao redor grita escassez. O processo da espera é uma escola silenciosa. Ele ensina que a alegria não precisa depender do que se tem nas mãos, mas do Deus que permanece fiel em todas as situações. Esse tipo de confiança não nasce em dias fáceis. Ela é lapidada nas madrugadas de choro, nos momentos de desânimo, e nas tentativas de desistir. É nessa forja que a fé se torna madura, firme, inabalável. A demora, por mais dolorosa que seja, nunca é perda de tempo. Enquanto aguardamos, o Senhor está organizando cenários, alinhando caminhos, preparando encontros que não poderíamos planejar sozinhos. O que hoje parece vazio pode estar sendo moldado para receber algo muito maior. A espera, quando atravessada em fé, não nos diminui, mas nos prepara para carregar a restauração em plenitude quando ela chegar. Quando a dor aperta, a primeira reação costuma ser o isolamento. O coração se fecha, a mente tenta se proteger criando muros, e as orações acabam engasgadas. É como se a ferida fosse grande demais para ser compartilhada, até mesmo com Deus. Mas a verdade é que esse é justamente o momento em que mais precisamos nos abrir diante dele. O Senhor não pede discursos bem estruturados, nem palavras bonitas. Ele pede sinceridade. Ele se alegra quando chegamos diante dele do jeito que estamos, com o coração ferido, com lágrimas, com dúvidas e até com silêncios. O convite aqui é simples: entregar o peso, não segurar mais sozinho o que tem destruído suas forças. Colocar nas mãos de Deus cada lembrança que dói, cada medo de nunca mais recomeçar, cada noite em que a esperança pareceu se apagar. Esse ato não é sinal de fraqueza, é sinal de confiança. É como dizer: Senhor, eu não consigo, mas eu creio que o Senhor consegue. Essa entrega abre espaço para que Ele comece a trabalhar no invisível, no profundo, onde nem nós mesmos conseguimos tocar. Eu quero te convidar agora a orar,
fundo e permita que cada palavra seja sua também, não apenas minha. Senhor amado, nós nos reunimos agora diante da Tua presença, não porque temos algo a oferecer, mas porque reconhecemos que precisamos desesperadamente de Ti. Tu conheces cada coração que ora comigo neste momento. Tu sabes das dores que não foram ditas a ninguém, das perdas que se tornaram feridas abertas e das noites em que o sono não veio porque a mente estava cheia de lembranças e preocupações. Pai, Tu vês aquele que perdeu um trabalho e sente que não terá mais dignidade. Tu enxergas aquela mãe que chora pelo filho distante. Tu acolhes o coração de quem perdeu um amor e agora teme nunca mais ser feliz. Nenhum detalhe escapa dos Teus olhos. Por isso, nesta oração entregamos diante de Ti cada lágrima escondida, cada dor calada, cada vazio que insiste em nos acompanhar. Deus eterno, pedimos que o Teu Espírito Santo envolva cada vida agora com um consolo que não pode ser explicado. Que aquele que se sente esmagado pela tristeza comece a experimentar a leveza da Tua presença. Que o peso do coração seja trocado pela Tua paz. E que o desespero seja substituído pela esperança que só o Senhor pode gerar. Senhor, nós não negamos as nossas perdas, não fingimos que não doeu. Reconhecemos que houve momentos em que a fé vacilou, em que pensamos em desistir, em que achamos que não havia mais saída. Mas também reconhecemos que, se ainda estamos aqui, é porque a Tua mão nos sustentou até agora. Mesmo quando não entendemos, Tu estavas ali, cuidando em silêncio. Pedimos agora, Pai, que o Senhor nos ensine a esperar pelo Teu tempo sem perder a confiança. Que a nossa fé não se apoie nos sinais que vemos, mas na certeza de quem Tu és. Quando os olhos se voltarem para o que falta, lembra-nos de que o Senhor continua sendo a fonte inesgotável de tudo o que precisamos. Quando o desânimo quiser nos prender, renova dentro de nós a chama da perseverança. Pai querido, nós declaramos que cremos na Tua promessa de restauração. Cremos que aquilo que foi arrancado injustamente não ficará perdido para sempre. Cremos que a Tua justiça se moverá e que haverá restituição em abundância. Senhor, olha para cada área que hoje parece em ruínas e começa a reconstruir com as Tuas próprias mãos. Onde há dor, derrama cura. Onde há vazio, derrama plenitude. Onde há medo, derrama coragem. Onde há choro, derrama alegria. Deus de restituição, toma os casamentos quebrados, os lares desfeitos, as amizades que se perderam. Toma também os sonhos abandonados, os planos engavetados, as oportunidades que se foram. Nada está fora do Teu alcance. Pedimos que o Senhor transforme cinzas em testemunho, que faça brotar vida onde só havia morte, que devolva não apenas o que foi perdido, mas multiplique de maneira tão grande que até o coração mais abatido reconheça: foi a mão de Deus que fez isso. E se a resposta ainda não chegou, pedimos forças para esperar. Se a porta ainda não se abriu, pedimos coragem para continuar batendo. Se o caminho ainda não se mostrou, pedimos fé para dar o próximo passo, mesmo sem enxergar o final. Confiamos que o Teu tempo é perfeito e que a Tua vontade sempre é boa, agradável e perfeita. Senhor, eu oro agora para que cada pessoa que acompanha essa oração sinta um sopro de esperança renovada, que uma certeza cresça dentro de cada coração. A história ainda não terminou. O melhor ainda está por vir, e o Deus que prometeu é fiel para cumprir. Nós oramos com confiança e rendemos a Ti todo o controle. Em nome de Jesus, declaramos: a restituição está a caminho, a restauração já começou, e nada poderá impedir a Tua promessa. Amém. O coração que já conheceu perdas profundas pode pensar que nunca mais será capaz de sorrir com sinceridade. A lembrança do que se foi pesa, e o medo de reviver tudo de novo prende a alma em silêncio. Mas o agir de Deus não termina no ponto da dor.
Ele não se limita ao pó em que caímos. Ele escreve um desfecho diferente para quem permanece confiando, mesmo quando tudo parecia perdido. A promessa de restauração não é apenas devolver o que foi levado. É devolver com honra, com abundância, com um sentido que transforma a dor em testemunho. A Escritura confirma: e o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos, e o Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Jó, capítulo 42, versículo 10. Esse versículo não fala apenas de uma virada financeira ou material, mas de um Deus que reescreve destinos. O mesmo Deus que mudou a sorte de Jó continua o mesmo hoje. Se ele foi capaz de restaurar aquilo que parecia impossível, também é capaz de se mover sobre a sua vida. Não importa o quanto você perdeu, nem há quanto tempo carrega essa dor, o Senhor ainda tem poder para surpreender. A história não termina no ponto em que você desmoronou. Ela continua no lugar em que Deus decide erguer você de novo. Quando o coração recebe uma palavra de esperança, algo se acende por dentro. Talvez você ainda esteja cercado de sinais contrários, mas a promessa de Deus é maior do que qualquer cenário. O que foi arrancado não será a sua última lembrança, porque o Senhor está preparando a restituição. Não importa quantas vezes a vida tentou apagar a sua fé, você ainda está aqui. E isso já é prova de que Deus não desistiu de você. Se essa mensagem encontrou você no meio de um momento difícil, saiba que não foi por acaso. O Senhor usa pequenos detalhes para nos lembrar de que não estamos sozinhos. Cada segundo que você ficou até aqui é um sinal de que Ele queria falar com você. E se essa palavra fez sentido, permita que ela também alcance outras pessoas. Compartilhe, deixe seu like e se inscreva, não apenas como um gesto de apoio, mas como um ato de fé para que mais vidas sejam restauradas pela mesma promessa. Quero pedir ainda que você escreva nos comentários a frase: "Eu creio na restauração de Deus em minha vida". Quando você declara isso, não está apenas registrando uma frase, mas afirmando diante do mundo espiritual que acredita na restituição que já começou a se mover sobre você. Agora, se você deseja aproximar sua conexão com Deus, quero te convidar a conhecer um material especial que criamos com muito carinho. Ele está no primeiro comentário fixado e é perfeito para quem quer aprofundar sua caminhada espiritual, dia após dia. Um conteúdo feito para te inspirar e te guiar, trazendo direção e propósito aos seus dias. Guarde essa certeza no coração. Deus não termina nada em perda. O que parecia o fim está prestes a se revelar como um novo começo. Ele é fiel para cumprir cada promessa e poderoso para devolver com multiplicação o que foi levado. Caminhe em paz, porque a restauração já está no horizonte, e o Deus que prometeu é o mesmo que vai cumprir.